As pessoas acham que sair da Matrix está ligado a ganhar mais dinheiro, quando na verdade sair da Matrix está ligado à soberania da nossa própria consciência, sendo que o dinheiro é uma ferramenta da própria Matrix para manter você ocupado. Essa busca por dinheiro faz com que a nossa consciência fique desligada, para que as pessoas não tenham energia, tempo para refletir, para se entender, para de fato buscar algo mais profundo, algo que realmente faça sentido, e não esse sentimento de vazio no qual vive uma rotina repetitiva, como se tudo fosse continuar da mesma forma. Eu vou dar um exemplo da ressonância harmônica, que quando você tem um violino que está extremamente afinado e, sei lá, na mão de outra pessoa tem um violino também que está afinado da mesma forma, quando você toca uma corda deste violino, uma corda Lá, por exemplo, a nota Lá, automaticamente no outro violino que está afinado, essa corda também vai tocar exatamente igual. Ela vai vibrar exatamente igual. Isso é lógico, não é algo que pode ou não acontecer, isso vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? A nossa expansão de consciência, a soberania da nossa consciência que tira dessa corrida dos ratos, é justamente afinar as cordas, as próprias cordas. E todo esse paradigma materialista que é imposto a nós desde os nossos pais, mesmo que inconscientemente, com propagandas de forma que a gente mal percebe, é justamente para desalinhar essas cordas, para você vibrar na escassez, vibrar no medo, vibrar na ansiedade. A mesma frequência que você emana, que você manda, ele é obrigado a responder. Não é e se ele responder, ele é obrigado a responder. Então é sobre afinar as próprias cordas. Quando você foca no dinheiro em si, não é a forma no qual você atrai o próprio dinheiro, porque só foca no dinheiro. E naturalmente você repele, porque você está tendo escassez buscando dinheiro, entende? Agora, quando você afina suas cordas, quando você agrega valor a si mesmo, que é essas cordas, quando você injeta conhecimento em si mesmo, quando você desprende dessa ilusão materialista, injeta valor em si mesmo, faz conexões de valor, entra em ambientes que vai te elevar, começa a frequentar lugares de pessoas que têm o que você busca. Quando você começa a se conectar com pessoas que têm a mesma ambição que você e não que te puxam para o lugar onde você não quer ir, é inevitável com a sua vibração que o universo ele vai te responder. Não é se, ele é obrigado pela física a te responder. Essa vibração que você emite é obrigado a vibrar com você, ressoar com você. É obrigado. E tudo isso depende da forma que você se organiza internamente, ou a soberania da sua consciência, que é um estado interno, sabe? Tudo passará, então realmente não faz sentido que seja sobre acumular coisas, porque seria acumular para outras pessoas, digamos assim. Então, o que as pessoas confundem muito é achar que sair da Matrix é sobre ganhar mais dinheiro, sendo que a liberdade mental falta até para essas pessoas. A liberdade de consciência, a liberdade de ser um ser livre de amarras de sistema. Um ser livre, né? Numa terra onde existem pessoas iguais, porém que se sobreporam por uma ignorância de um povo gigantesco e fez com que perdurasse, né? De uma forma estratégica, uma visão na qual as pessoas são umas melhores do que as outras, o que não é verdade. E quando você se desprende dessa ideia, é o que eu falei sobre as vibrações. Você começa a vibrar, o universo ele te responde, não tem como ele não responder, é uma lei da física, né? É vibração, precisa ressoar com você, como se você estudar também sobre as partículas, que elas podem estar extremamente longe, elas vibram da mesma forma, elas têm já uma, né? É o spin do átomo, enfim, é mais complexo. É inevitável que o que você vibra vai ressoar com você. Então, é assim que você começa a enxergar as possibilidades, é assim que você começa a atrair o dinheiro e parar de correr atrás dele, sendo que é só uma ferramenta. E normalmente uma ferramenta feita para comer a sua atenção, fazer com que o valioso tempo que você tem seja desperdiçado buscando coisas que não trazem significado, buscando coisas que você mal consegue alcançar. Por quê? Porque o seu foco está nessa coisa e não é na coisa em si.
O foco é no caminho, porque quando você foca na coisa, você emana que você não tem aquilo. Então, quando você foca em resolver um problema, quando você foca em significado, quando você foca em servir, seja no seu trabalho, servir melhor o seu próximo, naturalmente é assim que você vai crescer, é assim que o dinheiro ele vai vir até você, porque você não tem como foco ele é só uma ferramenta necessária. Sair da Matrix é sobre a soberania da nossa mente e entender os modos do sistema e não ser refém disso. Para sair de um salário mínimo para 10, 20 salários mínimos, tanto trabalhando de forma autônoma, monetizando um conhecimento, ou seja, crescendo na sua empresa, seja indo para um cargo que você realmente se sinta bem, algo que você tenha valor no que você faz. Será que o que você trabalha hoje realmente edifica o seu ser? Será que é algo que realmente te evolui, te cresce? Quanto tempo você está nesse mesmo lugar? Será que já não é hora de evoluir, de trocar, de se arriscar, de se aventurar, de sair da zona de conforto? Buscar evoluir, né? Como eu falo bastante para os meus amigos, às vezes, para você trocar de ramo, você precisa apenas de uns 4 cursos básicos que você faz em uma semana para ir para um setor administrativo, para começar a ingressar na tecnologia, e lá sim poder se movimentar para que essa vibração interna, para esses sonhos que você tem, desaflorem, por estar num lugar que vai ter mais oportunidades, por estar num lugar que vai conseguir enxergar as oportunidades, um lugar que vai te evoluir, um lugar que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer pessoas que buscam o que você busca, entende? Então, esse movimento também é necessário. Isso eu estou falando de expansão tanto mental quanto física, né? Quando você começa a vibrar e começa a se soltar desse paradigma, dessa ilusão materialista, você começa a se movimentar mais. Você começa a ser atraído por essas oportunidades, por essas vibrações, por essas cordas, entende? Elas começam a te atrair, você começa a dar ouvido a elas e ir atrás da forma que elas estão te chamando. E você só segue e vê as coisas se organizando naturalmente com o seu estado interno. Então é isso. Se gostou do vídeo, eu gostaria muito de ver a sua opinião. Se você puder deixar aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema, o que você acha, o que você não acha, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre a expansão da consciência, a renovação da mente, né? Se você concorda, queria muito ler sua opinião, se você puder deixar aqui, vai valer muito a pena, eu vou ficar muito grato. Então, muito obrigado e tamo junto.